Olá, galera do terceiro ano, estou de volta aqui com vocês agora para falar sobre as áreas de duas figuras que são dois polígonos regulares, tá? O triângulo equilátero e o hexágono regular. Quando a gente fala em um polígono regular, seria uma figura cujos lados têm o que? A mesma medida, tá? O triângulo equilátero, ele possui os três lados iguais e para calcular a sua área, que é a sua região interna, né? A gente usa essa formulazinha, olha só. A área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. L quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? Esse L é a medida do lado, tá? Já que os três lados são iguais, se tu tiver a medida de um deles, já sabe que os outros também têm o mesmo valor, tá bom? Então eu só preciso da medida do lado. Aí aplico essa formulazinha, faço essa continha e acho que o valor da área, tá bom? Com um detalhe, o valor da raiz de 3 dá um número irracional, tá? Se você tentar calcular a raiz de 3, você vai ver que dá 1, alguma coisa, tá? Na maioria das questões, a resposta às vezes fica na forma de raiz, a gente não mexe nessa raiz. A gente vai fazendo a continha e mantém a raiz do lado. Aí lá no final da conta, se for necessário, a gente tira o valor aproximado da raiz de 3, tá? Pode ser com uma calculadorazinha, a gente obtém o valor aproximado dessa raiz de 3, tá bom? Mas em geral a resposta fica em forma de raiz, tá? Muito bem. Ok. Olha só, na fórmula da área, a gente não precisa do valor da altura do triângulo, tá? Basta somente a medida do lado. Mas olha só, tem questões em que às vezes se pede o valor da altura, que é essa medida aqui, tá? Que é essa medida aqui, nós chamamos de altura do triângulo equilátero. A altura, ela se relaciona com a medida do lado do triângulo por essa fórmula. H é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, a altura do triângulo vai ser a medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2, tá bom? Eu vou colocar o L maiúsculo aqui, é porque eu estava trabalhando aqui com o L maiúsculo, mas é só uma questão de simbologia. Tem livro que tem o L minúsculo, outros o L maiúsculo, tá bom? O importante é você saber que isso é a medida de quê? Do lado, tá bom? Então, se precisar da altura, pega a medida do lado e joga nessa formulazinha e acha a altura do triângulo, tá bom? Bora aqui para o hexágono. Olha só. O hexágono é regular. O hexágono é uma figura de 6 lados, regular porque os lados são iguais. A gente representou também pela medida L, a medida do lado, tá? As figuras regulares, em geral, o lado delas é representado pela letra L, tá bom? Muito bem. A formulazinha para se calcular a área do hexágono regular, a fórmula, eu quero saber a região interna aqui, quantos metros quadrados ou quantos centímetros quadrados tem essa região interna, a gente vai usar essa formulazinha. A área é igual a 3L quadrado raiz de 3 sobre 2. Tudo vezes, tá? 3 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Essa formulazinha, eu só vou dar uma informaçãozinha adicional. Essa fórmula, ela pode ser obtida através da fórmula da área do triângulo equilátero. Por quê? Olha só. A área do hexágono, ela é 6 vezes a área dos triângulos equiláteros formados dentro dele, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Se eu retalhar esse hexágono aqui, olha só. Se eu retalhar ele dessa forma, dessa forma aqui, tá bom? A gente vai concluir o quê? Que a área total do hexágono equivale a 6 triângulos equiláteros. Olha só, esse triângulozinho aqui, que é o 1, esse aqui o 2, esse aqui o 3, o quarto triângulo, o quinto e aqui o sexto triângulo, tá bom? Então são 6 triângulos equiláteros, tá? Então ficaria essa formulazinha.
a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aí eu escrevi assim, tá bom? Quando tu simplifica esse 6 e esse 4, tu pode fazer isso, simplifica por 2. 6 dividido para 2 vai dar 3, que é esse 3 aqui. E o 4 dividido para 2 vai dar 2, que é esse 2 bem aqui. Então, daqui a gente chega na fórmula que a gente queria, tá bom? Que é essa daqui. Isso aqui só foi para demonstrar, tá? Como é que se chegou aqui. Mas o importante é vocês gravarem essa fórmula aqui, tá bom? Se esquecer, pode usar essa relação aqui, tá bom? Que aí tu chega também no mesmo resultado. Olha só, as questões que vocês têm aí, sobre triângulo equilátero e hexágono, elas dão o perímetro do triângulo equilátero e o perímetro do hexágono. O que é o perímetro? É a soma dos lados, tá bom? Olha só, se tu tens o perímetro do triângulo equilátero e tu quer encontrar a medida do lado, lembra que o perímetro é a soma dos lados. Então, para chegar no perímetro, você somou 3 vezes o valor do lado. Então, se ele te dá o perímetro, para te voltar para o valor do lado, tu pega o perímetro e divide por 3. Porque o perímetro é obtido somando 3 vezes o lado. Então, dividindo o perímetro por 3, tu tens a medida de quem? Do lado. Que às vezes ele dá o perímetro e você precisa da medida do lado para resolver a questão. No hexágono, o hexágono, para chegar no perímetro, são 6 vezes o lado, tá? Então, se a questão te dá o perímetro do hexágono e tu queres voltar lá na medida do lado para poder resolver a questão, tu pega a medida do perímetro do hexágono e divide por quanto? Por 6. Aí, dividindo por 6, o valor obtido representa o valor do lado do hexágono, tá bom? Eu espero que essas informações ajudem vocês aí em 2 ou 3 questões que vocês têm aí envolvendo essas 2 figuras geométricas, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus, tá?